Namastê! Bem-vinda, Marília, Ju. Todo mundo bem? Todo mundo que está vendo a gravação também? Bora finalizar esse ciclo dessa leitura poderosíssima. Vocês conseguiram olhar a ação da semana passada, durante a semana, o propósito que te guia? Primeira consciência, é legal aqui. Nunca esqueça, primeiro a consciência, depois as decisões e a ação. E quando a gente se depara com esse conhecimento, a princípio, a primeira vez eu não entendi muito bem, né? Mas conforme a gente vai vindo para a vida com presença, você vê que tudo é isso. Tudo gira em torno disso. Os nossos momentos de alegria e os nossos momentos de tristeza. Todos vieram a partir de uma consciência, de uma decisão e de uma ação. E quanto mais a gente olha para isso, por isso que é tão legal tá dentro de uma egrégora, acompanhando, né, é, constantemente em grupos, porque isso te ajuda a se lembrar. Eu costumo falar que as cevas, né? Todas as cevas que eu faço, ceva é um serviço, né? Fazer um trabalho voluntário. Mas aqui no ambiente do ECAM foi apresentada a palavra ceva. Tem essa de quarta-feira, que a gente está encerrando hoje da leitura do livro, mas tem de domingo às 8 horas da manhã, tem com os jovens. Todas as cevas que eu faço é uma forma de gratidão por tudo que eu recebo e tudo que eu já recebi desses gurus, desses mestres e de todos os meus mestres, né? Eu realmente, minha vida é um milagre. E é uma forma de gratidão de levar à frente. Mas também é uma forma de eu me manter presente e constantemente me lembrando disso. Porque se a gente não está fazendo isso, tá junto, tá fazendo, tá participando, a gente vai se esquecendo, né? É muito fácil se esquecer disso. E é um desafio estar constantemente lembrando. Mas, como já fazem aí uns 4 anos que eu tô nisso, eu posso afirmar que vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais presente você viver em atenção para o belo estado e transformando tudo à sua volta, né? Muitos milagres, muitas sincronicidades já acontecem, mas vão acontecer ainda mais e você tem olhos para ver. E evitar muita coisa mesmo. É incrível, revolucionou minha vida e por isso que eu fico tão feliz de trazer à frente. E vamos embora hoje para fechar a leitura do livro. Então, antes da gente começar, convido vocês a fecharem os olhos. Quem tem um livro, coloca as mãos sobre o livro. Quem não tem um livro, coloca as mãos sobre o coração. E nós vamos intencionar de todo o coração. Traga sua presença, tome uma respiração profunda. Entre em contato com seu divino pessoal, seu melhor amigo, seu Antaremin. E intencione que essa leitura de hoje se torne experiência vivida em sua vida. Que ela vá além do conhecimento intelectual, do conhecimento emocional, e ela se torne consciência transformada.
Tome mais uma respiração profunda e devagar, gentilmente. Pode abrir os olhos. E nós vamos na página 175. Perguntas e respostas sobre a nossa academia e que são respondidas por Krishna Ji. Aí começa com essa pergunta aqui. Krishna Ji, qual é a sua visão de felicidade e abundância? Krishna Ji, qual é a sua visão de felicidade e abundância? Aí ele responde: para nós, o sucesso é um relacionamento amigável. Para nós, o sucesso, um relacionamento amigável, conquistas e fama não são o suprassumo da vida. E um ótimo estado de consciência também não é fundamental. Tô ouvindo a Cacau mexer com alguma coisa ali. Desculpa. E um ótimo estado de consciência também não é fundamental. Seguir o tempo todo em cada um desses extremos causa um desequilíbrio. É a mistura das duas coisas que torna a nossa vida maravilhosa. Aqui vai uma explicação bem humorada. Ser um Buda e dirigir um Mercedes-Benz com seus entes queridos. É o resumo da vida perfeita. Olha que legal, né? Ele não traz o extremo, porque você tem que abdicar de tudo e só viver lá meditando, biriri, bororó. Não, você pode viver aqui, né? Tudo isso. Ser um Buda dirigindo um Mercedes-Benz com seus amados, com seus entes queridos. O que queremos dizer é que nem todos nós devemos buscar luxos, mas apenas aprender a viver em um belo estado de consciência e acessar o poder desse estado para criar prosperidade e amor para nós mesmos, nossos entes queridos e o mundo ao nosso redor. Os quatro segredos sagrados tratam dessa visão grandiosa. Nós acreditamos que esses ensinamentos levarão ao surgimento de criadores conscientes de riqueza, pais despertos, parceiros sinceros e pessoas alegres que vivem e agem em um estado transformado de consciência. Pessoalmente, Pritadi e eu temos um relacionamento harmonioso e gratificante entre nós e com Loka, nossa filha. Respeitamos profundamente e cuidamos de nossos pais e sogros. Adoramos ser mentores de equipe, de professores e dos milhares de alunos de nossa academia. Esses relacionamentos e muitos outros são ricos por causa do estado de consciência em que vivemos, não por compartilharmos ideologias e valores. O sofrimento não cria raízes em nossa mente. Nós temos equipes maravilhosas, parceiros de negócios e diretores confiáveis que nos apoiam na administração de nossos negócios, permitindo que continuemos seguindo nossa missão de transformar a consciência humana. E o universo foi muito benevolente com as várias sincronicidades que tornaram isso possível. As coisas não aconteceram porque seguimos princípios de gerenciamento secretos. Tudo é resultado de nosso estado de consciência. O propósito dos quatro segredos sagrados é unir um estado interior rico com uma vida externa rica, pois queremos que isso se torne uma realidade para todos. Aí perguntam, o que as pessoas aprendem em sua academia, Krishnadi? Aí ele responde, a ONO Academy é uma escola de filosofia e meditação para transformar a consciência humana, com sede na Índia. Nós oferecemos cursos para pessoas de idades diferentes, de todas as nações, em seus respectivos idiomas.
Temos um programa que abrange diversos tipos de aprendizado e professores que dedicam a vida para desenvolver essa transformação nos alunos. Esses professores que ele cita são os dasas, os monges, né? Toda quarta-feira, eu não lembro se eu já contei isso aqui para vocês, que acontece tanta coisa no ECA, mas toda quarta-feira à noite tem um encontro com o DASA, com esses professores, e ele sempre, e é gratuito também para participar. Inclusive hoje tem, eu vou colocar depois o link para vocês lá no grupo. É um encontro onde o DASA, ele traz algum assunto, também traz a Diksha, traz a bênção, então é muito bom, muito legal. É claro, o primeiro contato da maioria das pessoas com a escola ocorre fora da Índia. Pritedi viaja para grandes cidades no mundo oferecendo o Field of Abundance, que é o FOA que vai acontecer agora em novembro, Campo do Despertar. Um evento espiritual. Aqui está o Campo da Abundância, né? É que agora é Campo do Despertar. Um evento espiritual de 4 dias e também ministra 2 eventos virtuais de 2 dias. Sort é sincronicis, fonte e sincronicidade e behind limits, campo ilimitado. Behind limits. Nossa, inglês não é meu forte, gente, me desculpa. Que é o campo ilimitado. Hoje em dia, esses dois, search e o campo ilimitado, fonte de sincronicidade e campo ilimitado, não está acontecendo. O que está acontecendo mesmo é o FOA e ela viaja o mundo inteiro. Eu lembro ano passado, ela estava. Pessoa, que tem gente que fala assim, ah, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo. E aí, Cristina Di trouxe, né? A Prita Di, ela foi da. Ai, esqueci o nome, mas da Ásia. Da Ásia para Nova York, para não sei onde. Ela tinha viajado assim por uns 5 países em questão de 15, 20 dias, sabe? Eles realmente estão. E agora, nessa transição de era, ainda mais acelerados. Então, a Prita Di viaja o mundo e o Krishna Di fica lá no ECAM, e os dois levando à frente essa missão, né? Para saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.oenoacademy ou oenoacademybrasil.com. Vocês podem acessar também o ECAM, o site do ECAM, é www.ecam.org/br, ou o Instagram mesmo do ECAM, que é ECAM Brasil. Eu vou compartilhar também com vocês lá depois. E tem uma página que eu gosto muito também, que é a página do Golden Movement. Acho que é a página onde eles colocam ensinamentos de Bhagavan. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Arroba do Ekam e de Bhagavan. E eu vou colocar também o dos Change Makers, que é dos jovens, que vocês podem indicar para os jovens que vocês conhecem, dar uma olhada, começar. A linguagem que Krishna de traz para os jovens, apesar que nem tudo que eu coloco lá é só de jovens, né? Que eu não, o time. Mas é diferente como ele fala com os jovens do que como ele fala com as outras pessoas, né? Ele traz realmente as questões do cerne ali dos jovens, que muitos adultos também têm. Toda vez que eu vou compartilhar como é que foi a mentoria com Krishna no campo das 6 horas da manhã, todo mundo fica, eu queria muito poder estar participando, porque é muito legal os encontros de Krishna e o que ele fala serve para todos, né? Só que para participar dos jovens tem que ser acho que de 13, 14 a 35 anos. Se o jovem já tiver uma compreensão e tiver interesse, pode ser que com menos idade ele consiga entrar também. Por exemplo, tem jovem de 12 anos que participa dessa mentoria, mas aí precisa conversar com a nossa líder de jovens para entender se o jovem vai conseguir absorver, né?
Mas é isso, depois eu compartilho com vocês. Aí perguntam aqui para Cristina Di, o que leva as pessoas à academia, Cristina Di? Aí ele fala: os antigos sábios da Índia nos incentivaram a nos tornarmos diuja ou renascidos, o que significa virarmos pessoas despertas com uma consciência transformada. Aqueles que se, aqui está escrito purgam, mas a tradução melhor seria movem, do condicionamento limitante oferecido pela vida e despertam para uma consciência que tem o potencial de ser ilimitada. Esse despertar pode ser alcançado por. Esse despertar pode ser alcançado por todo mundo, Krishnadi? Aí ele diz: sim, cada cultura antiga tem suas histórias sobre jornadas espirituais profundas. E muitas deixaram os segredos dessas aventuras para a posteridade na forma de símbolos, mitologia, arte sacra e arquitetura. Pense em Odisseu voltando para Ítaca após a queda de Troia, no profundo mergulho de Jonas dentro da barriga da baleia, na crise de fé de Arjuna ao se preparar para a guerra, ou no mito chinês sobre a cobra que entrou em uma caverna escura e, sob a luz do dia, emergiu como um dragão. Tais contos não são apenas entretenimento, são mapas que indicam o caminho para a transformação, oferecendo uma sabedoria poderosa. Ritos de passagem foram fundamentais para a evolução de tantas culturas. E, mesmo assim, muitos de nós perderam a conexão com o poder transformador e curativo desses desafios. Quando um desastre ocorre ou quando a vida lenta e gradualmente se torna amargurada e desalentadora, devido à morte de um pai, à perda de um amor, à dissolução gradativa de um sonho, somos assolados pelo mesmo sofrimento que os seres humanos sentem desde os primórdios dos tempos. Porém, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos impressionantes, a sociedade moderna não nos ofereceu as ferramentas necessárias para sair das crises com um estado de consciência aprimorado de que precisamos para enfrentar o próximo capítulo da vida. Nossos processos foram pensados para ajudar todos a atravessar todas as fases de sua existência de maneira mais harmônica, despertando o potencial para transformações profundas que todos temos. Nós acostumamos dizer que o círculo que ensinamos e pelo qual guiamos que o currículo que ensinamos e pelo qual guiamos nossos alunos os transforma em pessoas que conseguem se remover do giro inevitável e aleatório da roda da fortuna e criar um novo destino para si mesmos. As práticas que compartilhamos ajudarão você a encarar sua vida, seus relacionamentos e seus hábitos de outra maneira. Desde que abrimos as portas da academia, não apenas ajudamos centenas de milhares de pessoas a responder perguntas fundamentais da vida, mas também de um jeito que apenas poucos acreditavam ser possível. Nós atendemos alunos de 12 anos e alunos de 81 anos. Há quem venha da Coreia do Sul, do Norte, da Califórnia e de todos os cantos do planeta. Alguns têm um sonho que desejam realizar ou uma experiência dolorosa que querem esquecer. Outros lutam com perguntas difíceis. O que significa realmente amar a si mesmo e ao próximo? Como é viver ao máximo? O universo tem só uma consciência? A Sofia veio com essas perguntas esses dias.
Ela, mãe, quem foi o primeiro ser humano que existiu antes da nossa família? O primeiro de todos. E se não existisse Deus tal? Ela tá começando a trazer esses questionamentos e é muito engraçado. Eu queria até filmar, mas aqui é muito espontâneo. Devo mudar de cidade? Devo largar meu emprego por uma oportunidade divertida, porém incerta? Outros são buscadores espirituais que desejam se libertar totalmente do sofrimento e da ilusão da separação. E também atendemos buscadores espirituais que nos procuram para ter uma experiência direta com a inteligência universal ou a fonte. As pessoas chegam à nossa academia por muitos motivos diferentes, mas todos buscam por algo que parece levemente fora de seu alcance. Na mente de todos paira uma variação das mesmas perguntas básicas. Básica. Como alcanço essa coisa indescritível que busco? É claro, não temos uma resposta para todos, mas os ajudamos a encontrá-la por conta própria. Ajudamos você a completar jornadas por meio de revelações profundas, processos místicos poderosos e meditações simples. Vocês percebem isso que a gente foi criando durante a leitura do livro, né? Exatamente isso. Encontrar suas respostas sempre. Ele sempre tá te trazendo a encontrar as suas respostas para suas perguntas, porque a gente tem as respostas, mas a gente aqui no Ocidente desaprendeu a acessar essa nossa conexão, né? E é isso que a gente está voltando com essa busca. Aí perguntam para Krishnadi, Krishnadi, qual é a sua visão sobre Deus? Aí ele responde, Deus é uma experiência subjetiva. Pessoas diferentes têm definições diferentes sobre Deus. Nós ajudamos nossos alunos a descobrir qual é a sua percepção. Depois disso, Deus deixa de ser apenas uma palavra para eles. Dependendo da cultura específica de cada um, alguns sentem essa presença como um ser com quem tem um relacionamento pessoal, enquanto outros encaram a inteligência universal como amor, benevolência e poder. Quanto mais tempos passamos em belos estados, maior se torna a nossa conexão com a inteligência universal que flui em nossas vidas. A academia oferece muitos processos para ajudar as pessoas que despertam para essa presença. E eu já participei de vários processos desses, né? Mas meu sonho é ir para a Índia fazer o Tapas. O Tapas é um processo muito poderoso de despertar que acontece na Índia e acontece 2 vezes no ano. E são 6 semanas. E aí são duplas de 2 semanas. Você pode fazer a primeira e a segunda, ou a terceira e a quarta. Quem faz essas 4 semanas, se realmente despertar lá tal, não é todo mundo, pode fazer as 2 últimas semanas, a 5 e a 6. E assim, é um processo, gente. Quem faz, quem vai, é surreal. A Ju conhece a Janice, né? É tipo que a Janice viveu lá. Cada semana olha para um tema, assim, para você liberar. Então, tipo, questão de medo, questão de ego, tal. E aí faz processo. E aí faz processo até nas montanhas, assim. A Elô conta bastante, porque a Elô já fez, acho que todos. Não, acho que faltam 5 e 6 para ela. Mas assim, que você medita na montanha, de madrugada, medita à noite. Lá você fica um tempo sem falar, né? Tem um nome até para isso que eu esqueci agora, acho que é Mona. Que você não pode conversar. Se você precisar conversar, você fala com o Dasa, com os mentores. Então, assim, é surreal. Meu sonho, e eu sei que um dia vai acontecer, é viver isso tudo. Eu queria já viver tudo de uma vez só, mas. Vamos ver o que que Divino vai preparar. Mas o Tapas é
Muito, 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 muito poderoso. Você fica dormindo lá nos campos, tem vários campos lá, e é isso. Tem uma coisa também que eu lembrei agora, que tem um curso de Pritadi que é para pai, quem vai se tornar pais. Então, não sei, a Ju, eu sei que tem um filho, não sei se o filho dela já tem filho, a Marília, eu não sei, mas quando vocês tiverem, os filhos de vocês estiverem gravidinhos ou quiserem engravidar, é um curso muito legal. Eu não fiz esse curso ainda, mas eu também gostaria de fazer, quero um dia fazer. É um curso para futuros pais e com certeza é incrível, sabe? Tem esse curso também. É muita coisa, né? Muita coisa incrível a gente tem hoje em dia acesso. É por isso que hoje em dia eu falo assim, né? Quando eu era criança, eu cresci ouvindo. Ah, é porque não tem manual para cuidar de filho, né? Ah, é porque não vem com manual. Aí hoje eu falo, hoje tem sim. Hoje, se você quiser, você senta a bundinha, vai estudar de graça. Tem muita coisa de graça para você estudar. Você investe. Hoje tem sim. Só não faz quem não quer. Mas hoje tem manual. Hoje você pode sim aprender a se curar e ser um pai melhor, ser uma mãe melhor. E eu sou muito defensora disso, sabe? Foi a maternidade que foi assim, o estopim, né? O start para eu viver minha transformação. E hoje eu falo, tem sim. E esse é um curso que eu ainda quero fazer também. Bom, então, bem-vinda, Meire. Perguntam para Krishna Di. Krishna Di, então, o que que é consciência? Aí Krishna Di diz: a consciência é tudo. Não há nada que não seja consciência. Você também faz parte dela, está nela, é ela. A consciência é aquilo que é compreensível para a lógica e aquilo que pertence ao domínio espiritual. A consciência é a matéria e a sua experiência com a matéria. Desculpe se isso parece esotérico demais. De fato, as palavras não expressam bem o místico. Porém, vamos tentar explicar de outro modo. Se o sol nascente fosse o aspecto físico da consciência, sua beleza e esplendor, ou a ausência deles, seriam um aspecto experiencial da consciência. Se um bebê recém-nascido fosse o aspecto físico, o amor e o medo da responsabilidade, quando você o vê, quando você o segurasse, seriam o aspecto sensorial. O universo que vivemos, com os cinco sentidos, é o aspecto físico da consciência, enquanto nossa experiência interior subjetiva é a dimensão experiencial. A preocupação predominante da ciência é explorar o aspecto físico da consciência, enquanto a espiritualidade autêntica está envolvida na exploração e transformação da dimensão interna ou experiencial da consciência. A essência básica da transformação é sair do estado de auto-obsessão, que chamamos de consciência do eu, e passar para a consciência do uno. Hamsa Soham Ekam. Krishnaji, você pode contar um pouco mais sobre esses estados de consciência do eu e a consciência do uno? O que é esse uno, Krishnaji? Aí ele responde: se você parar para pensar nos mitos antigos do mundo, tanto orientais quanto ocidentais, todos mostram guerra. Uma guerra entre deuses e demônios. Uma guerra entre luz e escuridão. Nessas histórias, os deuses ganham algumas vezes e os demônios ganham em outras. Há aquelas em que a guerra se passa por algum paraíso. Algumas falam sobre a batalha ocorrendo na Terra ou em algum mundo subterrâneo. Mas que guerra é essa? E onde ela realmente acontece? Na verdade, tudo ocorre em nossa própria consciência. Para nós, a consciência é um espectro.
Em uma extremidade, há o que chamamos de consciência do eu. Em outra extremidade, consciência do uno. A consciência do eu acontece quando nossos pensamentos começam a girar em torno de nós mesmos de maneira obsessiva. As ideias se fixam no eu, mim. Nossas preocupações, ansiedades, razões, prazeres e desejos. É um estado de autoabsorção. Essa extremidade do espectro é um campo fértil para estados destrutivos como descontentamento, raiva, ódio, medo, dor e o desejo de controlar e dominar. A consciência do eu é a dinâmica de todos os nossos estados de sofrimento. Por isso que a Janice sempre fala, né? O eu pequeno e o eu superior, né? Essa é a diferença desse eu pequenininho, mim, e o eu expandido. Nosso senso de identidade se torna extremamente limitado. Se ele pudesse ser visualizado como um círculo, nossas famílias, nossos filhos e nossos amigos não existiriam na consciência do eu. Nada existiria. Quando estamos presos em estados de sofrimento, ninguém importa de verdade. Você já percebeu isso? Quando você está lá imersa com a cesta fedida de peixe, ninguém importa de verdade, só seu sofrimento. É uma existência muito estreita e limitada, além de dolorosa. Tudo murcha. A criatividade desaparece, a competência diminui, a riqueza some, os relacionamentos se tornam frágeis. Sentimos como se o universo estivesse contra nós. Na consciência do eu, atitudes impulsivas acabam causando dor a nós mesmos e aos outros, sem nem nos darmos conta. Uma transformação total em nossas vidas e uma revolução verdadeira em nossa consciência ocorre quando damos o grande salto de consciência do eu para a consciência do uno. Em termos simples, a consciência do uno é um profundo senso de conexão com nós mesmos e toda a vida. Nós nos identificamos como nós mesmos e os outros, com nós mesmos e a natureza, com nós mesmos e o planeta, com nós mesmos e o universo. Nesse estado, nosso senso de identidade se amplia e expande progressivamente até não haver mais um círculo. Nós nos tornamos ilimitados e infinitos. A consciência do Uno não é um estado específico, é um estado de expansão do ser. Nele, você tende a criar um campo de energia de grande harmonia e poder ao seu redor, que atrai enormes coincidências e mágica em sua vida. Você gera uma inteligência capaz de solucionar problemas, gera um amor capaz de curar qualquer mágoa, gera riqueza capaz de sustentar mais pessoas do que imaginava ser possível. A jornada para longe da consciência do eu, se movimentando para os vários planos de consciência do uno, é o que chamamos de despertar ou iluminação. Quando a gente escuta, né, essas pessoas iluminadas e tal, às vezes você acha que está muito distante, né? Ah, iluminação, né, para mim, a vida que eu tenho, biri bororó. Mas é possível. É possível, talvez na nossa realidade, com o nosso sistema que a gente veio familiar, mais desafiador, né? Diferente de Krishnadi e de Pritadi, que eu já contei aqui, né? São primos, então eles vêm de uma família de gerações de pessoas que vivem isso, que estão, né, nessa evolução, né? Então, eles já entraram, por isso que são esses avatares iluminados.
Mas para a gente também é possível. Pergunta: o que é o despertar, Krishnadi? Aí ele responde: a jornada da evolução da consciência já foi chamada de iluminação, zazen, satori, mukti, despertar, autorrealização e muitos outros nomes. Por uma questão de simplicidade, vamos conversar sobre o termo despertar. Afinal, todos os nossos estados de sofrimento, seja um enfado existencial, medo, raiva ou tristeza, são pesadelos conscientes, sonhos horríveis que temos enquanto estamos acordados. Você se lembra de como é acordar de um pesadelo? Levamos um tempo para perceber que aquilo era um sonho e não a realidade. Quando finalmente despertamos, ficamos aliviados. Os antigos encaravam todos esses estados de sofrimento e de separação como pesadelos conscientes dos quais precisamos despertar enquanto estamos acordados. Quando seguimos, quando conseguimos nos livrar deles de verdade, sorrimos com a alegria da conquista. E despertamos para os 3 planos progressivos de consciência do Uno: os belos estados de ser, os estados transcendentais e os estados iluminados de consciência. A gente está trabalhando aqui nos belos estados, né? Presente para os belos estados, mas a sequência disso são os estados transcendentais e depois os estados iluminados de consciência. Despertar é sair da consciência do eu e passar para a consciência do uno. E vamos falar mais sobre isso em uma outra oportunidade. Aí perguntam aqui para ele. No livro, nós lemos sobre os belos estados de ser. Quais são os outros 2 planos que você mencionou? E não existe apenas 2 estados de consciência? O sofrimento e o belo estado de ser, né? Que é o que ele ensina, só existe 2 estados, ou sofrimento ou belo estado. Não é isso? Aí ele responde: é verdade que nós vivemos em 2 estados, o de sofrimento e o de não sofrimento. Não há um terceiro estado. Se observarmos o sofrimento em si, veremos que ele começa com com estados desagradáveis de tédio, irritação, indiferença ou tensão. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, né? A primeira leitura que eu participei da Elo, e aí na hora que eu fui compartilhar, porque é difícil mesmo para quem nunca ouviu isso falar, não é sofrimento, sofrimento é muito pesado, né? Eu falei, mas não, eu estava sofrendo, eu só estava desconfortável. Aí foi quando eu percebi isso. Esse desconforto já é um sofrimento. Se ele se expande, se ele evolui, ele vai para uma raiva, vai para o medo, ele não vai virar uma coisa boa, ele vai ficar cada vez pior. É um estado de sofrimento, né? O sofrimento também pode se intensificar com descontentamento, raiva, medo, insegurança, tristeza ou solidão e acabar se transformando em estados obsessivos de tédio existencial, desespero, depressão, ódio ou desânimo. Quando se trata de estados de não sofrimento, novamente temos um espectro. Nós os classificamos em 3 planos de experiência: belos estados de ser, transcendentais e iluminados. E em cada um deles, sua experiência da vida é diferente. A consciência é um oceano com margens infinitas. Nós escolhemos falar sobre uma delas neste livro, O Belo Estado de Ser, mas vamos estender brevemente sobre esses 3 planos. Os belos estados de consciência não se tratam de emoções extremas. Eles se caracterizam pela ausência do barulho de pensamento conflitante. Nos belos estados de ser, você se sente mais conectado consigo mesmo, com os outros e com o mundo.
você se torna presente. Calma, conexão, amor, compaixão, alegria, serenidade, afeto, gratidão e coragem são todos belos estados de ser. Cada um de nós pode passar a maior parte da vida se sentindo em belos estados de ser. Conforme nossos cérebros, corpos e consciências passam por uma transformação, mesmo que o sofrimento surja, rapidamente conseguimos dissolvê-lo e voltar para um belo estado de ser. Êxtase, felicidade, amor universal, paz, equanimidade, destemor, esses são estados transcendentais que não duram por muito tempo. Quando os alcançamos, nos tornamos testemunhas do movimento da vida. Estamos no fluxo da existência. Percebemos que as árvores, a terra, os humanos e todas as formas de vida fluem até nós e que fluímos até eles. Nós nos tornamos inseparáveis de tudo. Esses são estados fora do comum, encontrados em meditações e processos profundos. Nós despertamos para o místico nos estados transcendentais. Nesses estados, algumas pessoas também têm visões ou experiências extrasensoriais. Em nossa academia, notamos que esses estados intensos frequentemente resultam em mudanças de vida. No estado iluminado de consciência, nós despertamos da dualidade entre a matéria e a consciência, o sagrado e o não sagrado, você e o outro, o divino e o humano, o sofrimento e o prazer, e despertamos para o uno. Estados iluminados são conhecidos por deixar uma marca permanente na consciência humana. Depois de testemunhar tais estados, nossa experiência de vida rotineira não mudaria completamente? Quando seguimos na consciência do eu, somos indivíduos decrépitos que apenas suspiram amargurados ao ver um quadro de uma bela praia pendurada na parede da sala. Ao deixarmos esse estágio para trás e explorarmos os planos mais profundos da consciência do Uno, somos como aventureiros nos aventurando pelas belezas das profundezas dos mares, livres da tirania dos estados de sofrimento. Nós estamos verdadeiramente vivos. A vida se torna mais divertida e, ao mesmo tempo, extremamente sagrada. Todos os seres humanos na Terra são munidos de um cérebro com o potencial de vivenciar esses planos de consciência. Na academia, temos o compromisso de despertar a humanidade dos estados de sofrimento para esses magníficos estados. Cristina Di, o que é o campo ilimitado? Há referências a ele no livro, durante relatos de experiências de outras pessoas. Essa é uma meditação muito legal que acontecia, né, até pouco tempo atrás, todos os meses, e é muito profundo. Nunca mais teve, mas vamos lá. O campo ilimitado é um meio de alcançar estados de consciência transcendentais e iluminados. Vou explicar. Um dos dilemas mais conhecidos da física quântica é se um elétron trata de uma partícula ou de uma onda. Quando encaramos o elétron como partícula, o vemos localizado em um ponto específico. Quando observamos o elétron como uma onda, isso significa que ele não tem um lugar fixo, espalhando seu impacto por um espaço muito vasto. Do mesmo modo, todos nós podemos ver como indivíduos centralizados em um corpo
com certo conjunto de memórias e experiências. Isso é mais ou menos como pensarmos em nós mesmos como partículas. E também podemos nos ver como ondas impactando as pessoas ao nosso redor. A nossa consciência é capaz de criar um campo de energia. Todos já vivemos provas disso. Sabemos que a presença de algumas pessoas nos passa tranquilidade e alegria. Ao mesmo tempo, alguém fervilhando de raiva ou ódio também pode nos deixar desconfortável. Dependendo de nosso estado de consciência, cada um de nós gera um campo ao nosso redor. Se você estiver em um belo estado de amor, compaixão, alegria ou serenidade, um campo é gerado no seu entorno. Ele impacta as pessoas ao seu lado sem que você precise emitir uma palavra. Isso ocorre porque você não é uma experiência localizada no corpo. Você é consciência. Prita e eu, já há um longo tempo, temos esse dom sagrado, o dom de sermos capazes de nos mover para os maiores estados iluminados não duais por vontade própria. Nesse estado altíssimo, os antigos chamavam de Ekan, no qual não existe separação, um campo de consciência imenso é gerado. Você entra no campo ilimitado conosco, alcança um espaço extremamente poderoso que pode lhe afetar em qualquer lugar. Quando os buscadores entram no campo ilimitado, suas estruturas neurais e químico-neurais são afetados e eles despertam para poderosos estados de consciência. O campo ilimitado é um espaço de não esforço, é um reino dos acontecimentos. Aí perguntam aqui para Krishnadi. Krishnadi, no começo do livro você compartilhou um processo da construção do Ekan. O processo da construção do Ekan, uma estrutura majestosa cujo propósito é ajudar as pessoas a despertar. Pode contar um pouco mais sobre ele e a sua arquitetura? Oh, oh! A palavra Ekan se refere ao maior estado de consciência não dual que pode ser sentido pelo corpo humano. O Ekan é uma usina de energia mística criada com 3 propósitos sagrados. É muito legal, depois eu posso ver se eu acho também o vídeo sobre a construção do Ekan. Ele vai falar aqui também, né? Mas tudo lá, tudo foi pensado e... Vou ler aqui. Mas tudo foi pensado, sabe? Nada lá foi construído de forma aleatória. Primeiro, é um espaço em que indivíduos de todas as crenças e estilos de vida podem se conectar com a inteligência universal e experienciar o maior senso de intuição para tomar decisões importantes de vida. É uma morada do poder divino. Segundo, o Ekan se localiza em um terreno raríssimo. Sabe-se que as medições feitas aqui afetam centros de energia psíquica e permitem que as energias cósmicas preencham a consciência humana. Os processos que criamos são projetados para guiar você a estados iluminados de consciência. As pessoas experienciam um nível mais alto de transcendência no Ekan. Terceiro, ele é construído de acordo com os antigos princípios místicos de arquitetura sagrada. Ele age como um amplificador. Quando centenas de pessoas se unem para meditar no Ekan, mudanças profundas na consciência humana rumo à paz podem ocorrer. O Ekan é um dos melhores exemplos de arquitetura sagrada moderna, onde todas as portas, todas as janelas e todos os desenhos no chão trazem consigo um significado esotérico. Eles repercutem e amplificam as energias de cura sagradas do planeta e do universo. A estrutura em si é um fenômeno.
Ela pode afetar e levar sua consciência para domínios transcendentais. Quando você medita e participa do processo aqui, entra em um campo poderoso que lhe guia para a unidade. Tanto a estrutura do ECAN quanto os processos que compartilhamos foram projetados para guiar os participantes a um estado de consciência desperta, de forma que eles possam ainda melhor impactar o coletivo humano. O ECAN oferece 3 grandes festivais anuais: o Festival da Abundância do ECAN, o Festival da Paz do ECAN e o Festival da Iluminação do ECAN. É muito legal. Em março, que é aniversário de Bhagavan, né? A Bhagavan faz aniversário, acho que é dia 7 de março, se não me engano. Tem um festival lá. Nossa, é muito legal. Também tenho muita vontade de ir no festival. Vamos conversar sobre o Festival da Abundância do ECAN, que é baseado em um princípio fundamental. Uma das maiores ilusões em que caímos sem nos dar conta é a seguinte: acreditamos que a vida segue uma sequência linear de causa e efeito. Nós presumimos que, se encontrarmos nossa alma gêmea, nossa vida se encherá de amor. Se tornarmos bem-sucedidos, vamos ser felizes. Se seguirmos a dieta certa, vamos relaxar. Mas a vida é mais parecida com um mundo subatômico onde o efeito surge antes da causa. Descubra o amor e a alma gêmea virá. Sinta-se feliz e o sucesso acontecerá. Entre um estado de profundo relaxamento e o seu corpo se livrará ou ganhará o peso de que precisa. O universo em que vivemos segue muitas leis sagradas de grande parte que a humanidade desconhece. Isso é muito legal também, essa consciência que ele traz, né? De que a gente foi ensinado que a gente precisa ter, né? Quando isso acontecer, aí sim eu vou sentir tal coisa. E Krishna diz, sempre traz que não. Se você quer realizar tal coisa, você primeiro precisa sentir. Você primeiro precisa estar nesse estado. E aí a coisa acontece naturalmente, vai fluindo. Então, a primeira coisa que você tem que transformar é você sentir, né? Por exemplo, a riqueza. Você tem que se sentir próspero e abundante. E não quando você realmente tiver dinheiro, você vai ser. E quando você tiver dinheiro, isso também não garante que você vai se sentir próspero e abundante. Então você tem que se sentir antes. Eu achei isso sensacional quando eu ouvi a primeira vez assim, como diz a Sofia, foi cabum na minha mente, assim, foi incrível. Estamos terminando aqui. Falta só duas páginas a gente conclui, tá? Bom, aí perguntam para Krishnadi. Ah, então por isso que tem esses festivais, né, para te colocar nesses estados. O que é o Festival da Paz do ECAN? Como pessoas de outras partes do mundo podem participar, Cristina Di? Aí ele diz: vamos explorar o que significa paz para cada um de nós por um instante. Para muitos, ao pensar em paz, o que vem à mente são homens internos cinza, trocando apertos de mão e proibindo armas nucleares ou firmando pactos contra o terrorismo internacional. E essas certamente são formas de paz. Mas tal imagem fortalece a ilusão de que pessoas normais são meros espectadores quando se trata de alcançar a paz no mundo, e não criadores ativos. Mas somos mesmo? Vamos analisar melhor a situação. Você consegue responder essas poucas perguntas com sinceridade? Vou perguntar e você pensa aí para você. Você já sofreu abusos emocionais ou físicos? Eu já. Você já sofreu os efeitos da divisão ou separação? Você já foi afetado por conflitos criados por outra pessoa?
Aqueles que sofreram abuso parental sabem muito bem o valor da paz. Aqueles que passaram por uma separação ou divórcio sofrido sabem muito bem o valor da paz. Aqueles que foram vítimas de discriminação no trabalho, em casa ou na escola sabem muito bem o valor da paz. E, assim, essa não é uma questão que deve ser deixada apenas nas mãos de líderes e mediadores mundiais. Lembrem que estamos conectados em consciência. O que acontece na consciência individual de cada pessoa será amplificado e refletido no coletivo como um possível ato de violência ou guerra. Seu despertar e sua meditação pela paz para todos os seres vivos são fundamentais para o mundo se tornar pacífico. A paz não é uma virtude coletiva, cultivada. É um estado de ser, um belo estado interior. Então, como podemos acabar com o nosso estado interior conflituoso e manifestar um mundo pacífico? Como podemos transformar de verdade a nós, nossas famílias e nossas comunidades? Primeiro, vamos considerar as abordagens mais comuns. Quanto sucesso tivemos em criar uma sociedade harmoniosa através da educação moral, baseada em valores, religiosa, com uma abordagem baseada em crenças, ou racional, com uma abordagem focada na compreensão dos benefícios e desvantagens mútuas. Quanto sucesso, né, a gente teve em criar essa geração com essa abordagem moral, religiosa e racional? Será que apenas a educação basta para resolver conflitos? Será que apenas o cultivo da virtude basta para causar mudanças? Mesmo que algumas formas momentâneas sejam conquistadas, mesmo que algumas reformas momentâneas sejam conquistadas por meios racionais ou virtuosos, transformações duradouras só ocorrem quando nos concentramos na raiz da guerra e da violência. E, na maioria dos casos, no âmago de cada caso de agressão e luta está um estado de sofrimento, que causa submissão e discursos e ações destrutivos. A transformação de nosso estado de ser é a maneira mais certeira de alcançar a paz mundial. A transformação do nosso estado de ser é a maneira mais certeira de alcançar a paz sustentável. É por isso que o Festival da Paz no ECAN não se trata de ativismo pela paz. Ele é um movimento na consciência pela paz, que ocorre todos os anos em agosto. Além das milhares de pessoas que viajam até o ECAN, pacifistas do mundo todo se conectam todas as noites pela internet para participar de uma meditação coletiva em nome de vários aspectos da paz, desde tolerância religiosa, bondade com os animais e a manutenção, um respeito profundo por mulheres e crianças, ao término da exploração econômica e a promoção da harmonia racial. No 11º dia, mais de 1 milhão de pessoas no mundo se conecta com o ECAN, onde coletivamente meditamos pela paz mundial. No centro místico de energia está posicionado, nosso centro místico de energia está posicionado em um local especial para essa celebração, porque ele age como um amplificador e impacta a consciência humana. Contar um detalhe para vocês disso daqui também, né? A primeira vez que aconteceu uma Diksha mundial, que eu não lembro agora se foi, acho que foi em 2021, foi 21 minutos, eu acho. Ah, eu não lembro agora, mas acho que 21 minutos, acho que foi.
todas as pessoas no mundo que eram doadores de Diksha. E até quem não era, porque nesse dia você também estava colaborando se você se conectasse com o campo, né? A gente doou Diksha, milhões de pessoas. E tem uma empresa que ela afere, né, a vibração da Terra. E nesse dia, eu até tenho esse gráfico, eu posso trazer para vocês depois. Nesse dia, foi dia 7 de março, eu acho que foi até também, que as pessoas meditaram, isso transformou a vibração da Terra e isso ficou por alguns dias. Tipo, vou mostrar para vocês. De fato, transformou. E eu lembro que isso me marcou muito, que eu pensei, cara, se 21 minutos a gente causou isso, né? Imaginar mais pessoas e mais tempo. Então, assim, eu achei surreal, achei incrível, incrível mesmo. Depois eu vou pegar esse gráfico, vou colocar lá para vocês verem também. Por isso que eu acredito tanto, sabe? Porque impactou minha vida e eu vejo esses impactos no mundo, vejo nas pessoas que eu trabalho, que eu atendo, que eu falo para fazer, eu vejo isso acontecer e por isso eu acredito tanto e gosto tanto de trazer à frente, né? Levar para frente tudo que eu aprendo. Penúltima pergunta. O que é o Festival da Iluminação do ECAN? Como podemos participar? Quero começar a minha resposta com outra pergunta. Quantos estados de iluminação existem? Vocês sabem? Nossos cérebros têm mais de 1 bilhão de neurônios, com quatrilhão de conexões neurais. Então, tecnicamente, podemos passar por um quatrilhão de estados de iluminação diferentes. No entanto, se observarmos a maneira como diferentes culturas falam sobre estados expandidos de consciência no decorrer da história, podemos resumir essas experiências infinitas, especiais, em 5 estados clássicos. Prita e eu planejamos o Festival da Iluminação, ECAM, de modo que você passe pelos 5 estados. Essa celebração de 7 dias, que ocorre em dezembro, atrai exploradores espirituais entusiasmados de mais de 60 países. Porém, o festival não é apenas uma aventura única na vida. Esses estados transformarão sua química cerebral, criando novos circuitos neurológicos para que você possa voltar a eles inúmeras vezes em seus sonhos e quando estiver desperto. As experiências pelas quais os guiaremos o transformarão em um autêntico e apaixonado buscador pelos estados iluminados de ser. Quando você voltar ao mundo real e passar por momentos de confusão e conflito, saberá que existe um espaço de consciência que não pode ser afetado por turbulências. Quando voltar ao mundo real e for dominado pelo sofrimento, saberá que existe um estado de consciência em que toda a existência é um êxtase. Quando voltar ao mundo real e sentir a dor da separação, saberá que existe um estado de consciência em que todos são inseparáveis. Quando voltar ao mundo real e se sentir sozinho ao encarar o medo da morte, saberá que existe um espaço de consciência em que tudo é um. E você é um. E lendo isso daqui, eu também lembrei do FOA do ano passado. E, gente, eu juro pra vocês, foi surreal. Quando eu voltei do FOA, eu não sei explicar até hoje, mas eu me sentia diferente. Eu juro pra vocês que eu fiquei assim há uns 4, uns 5 meses num estado muito, muito, muito bom, muito expandido. Eu tava muito bem. Eu lembro que eu conversava assim com as pessoas, sabe? Ah, e aí, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo muito bem. Muito bem, de verdade. E tinha gente que se ofendia, né? As pessoas não tá tão bem. Nossa, você tá tão, eu tô mal e você tá tão bem. Eu tava muito bem. Eu não lembro o que que foi que aconteceu. Aconteceu alguma coisa que eu saí.
eu não lembro agora o que aconteceu. Mas que eu sofri, mas eu fiquei assim, ó, uns 4, 5 meses sem sofrer nada, muito bem. Porque fiquei lá esses 4 dias no campo com Prita Di, trabalhamos muitas coisas e tal. E aí eu falei, ah, eu não quero sair mais desse lugar, eu quero ficar nesse lugar para sempre. Então tô super animada que em novembro vamos estar aí de novo e aí quero ver quanto tempo mais eu vou ficar nesse estado. Mas real, eu fiquei muito bem, muito bem. Algo de verdade. Assim que no dia seguinte que acabou, né, eu já senti que eu tava diferente, alguma coisa mudou em mim. E eu fiquei meses muito, muito bem. Isso que foi 4 dias com Pritadia ali naquele negócio. Não imagina, nossa, não, ai, enfim. Real, transforma a nossa química cerebral e como a gente se sente. Última pergunta. Como me conecto com as meditações citadas em Os Quatro Segredos Sagrados? Aí ele fala: você pode praticar conosco todos os dias acessando o Briefing Room, que é o aplicativo de Pritadi. É, é um aplicativo que tem meditações em todas as línguas, tem muitas meditações em português. E eu sugiro, quem quiser, baixar assim. Eu pago acho que R$ 150 para usar o ano inteiro. Então, assim, é muito barato, irrisório, vale a pena. Se alguém quiser, pode me chama que eu mando o link lá para você comprar por esse valor mais barato. E para fechar aqui a parte de agradecimentos, a gratidão é uma expansão da consciência. É a consciência da sacralidade da vida. Quando refletimos sobre nossa existência, vemos em todas as experiências o amor e a dedicação de tantas pessoas. Portanto, seria impossível mencionar os nomes que tornaram que de todos que tornaram esse livro possível. Mas gostaria de agradecer Sara Rainoni por nos ajudar as palavras mágicas, a editora, Michele Herrera, da Atria, por seu trabalho ao definir o formato do livro, e finalmente gratidão especial a todos cujas experiências foram compartilhadas nessas páginas. E para quem não sabe, a Elo foi responsável, ela ajudou a trazer esse livro para o Brasil, né? A tradução desse livro, tipo, ela buscou uma amiga dela, tal, que tem editora e que trouxe o livro para o Brasil. Ela e mais umas outras pessoas ajudaram na tradução desse livro para o Brasil. Então, a Elo tem, por isso que ela também tem tanta paixão, já fez, acho que, sei lá, umas 7, 8 leituras do livro, e é muito legal acompanhar com ela, porque muito do que tem aqui ela viveu e ela faz parte desse livro, tá aqui hoje nas nossas mãos, né? E a última página aqui, sobre os autores, Prita Di e Krishna Di, são líderes transformacionais e fundadores da ONU Academy, uma escola de filosofia e meditação para transformar consciências. No coração da academia está o Ekam, um centro místico de energia que desperta buscadores para a transcendência. Pritadi Krishnadi e sua filha louca criaram duas instituições humanitárias. A World Youth Changemakers, que busca criar jovens líderes transformadores, e a One Humanity Care, cujo objetivo é melhorar a vida de habitantes de milhares de vilarejos nas proximidades de sua academia na Índia. Filósofo e sábio, cujas meditações criam um vórtice de energia transcendental, Krishnadi é mentor de muitos líderes e organizações mundiais. Pritadi é mística e criadora de muitos métodos de meditação renomados e atualmente praticados ao redor do mundo. Suas palestras no TEDx Talks já foram assistidas por mais de 2 milhões de pessoas. Ela guia os eventos Field of Abundance, que duram 4 dias para milhares de pessoas por ano em grandes cidades do mundo, e também ministra os eventos Sort, Synchronities e Being Blind. Em suas aulas, Pritadi reúne dois mundos, o científico e o transcendental, o intelecto e o coração.
Bom, e assim a gente conclui esse livro, que é o meu livro preferido da vida. Tem muitos livros que eu gosto bastante, assim, mas esse aqui é o top 1 da vida. E para a gente concluir, eu gostaria de fazermos aqui mais uma Diksha e que vocês tragam aí um desejo sincero em seu coração de que a sua consciência seja transformada e que você possa viver isso tudo na sua vida. Viver esses belos estados, estados transcendentais, acessar a iluminação. Pede para o seu divino, pessoal, que você receba o que você precisa para que isso aconteça em sua vida, certo? Então, convido vocês a, gentilmente, postura ereta, fecharem os olhos e vamos iniciar algumas respirações conscientes. Faça 7 respirações conscientes. Inspirando o ar profundamente e depois soltando o ar bem devagar. Inspira profundo e solta lentamente.
Agradeça. Agradeço pelas bênçãos recebidas. Devagar, gentilmente, acessando a energia. Tome alguns instantes. Lembre-se sempre de quem você é. Você é consciência, essência e felicidade. Que você seja abundantemente abençoado, que os seus familiares, seus amados, os entes sejam abundantemente abençoados e que o mundo todo seja abundantemente abençoado.
Agradeço muito por vocês estarmos juntos nessa, nessa leitura. Isso só pôde acontecer porque cada um de vocês participaram junto comigo. E eu tenho certeza que essa leitura transformou e impactou a vida de vocês, assim como fez na minha vida. Gratidão por me permitirem ser esse canal aqui para todas nós. E encerro aqui a leitura. Não sei se alguém quer comentar algo aqui para ainda estar na gravação. Depois eu desligo para compartilharem algo que vocês sintam que seja mais íntimo. Alguém gostaria de trazer uma mensagem também nesse final de ciclo para essa leitura que vai ficar aqui gravada para outras pessoas assistirem? E ano que vem a gente faz novamente aí. E o legal da gente fazer outras vezes a leitura é que você vê o quanto que a sua vida transformou, porque a primeira vez é muita informação, às vezes é até difícil acessar essas coisas e tal. Mas depois, né, que você vai vivendo isso, vai cada dia um passinho de cada vez, né? A gente não precisa revolucionar a nossa vida toda de uma vez só. Não, a gente precisa ir fazendo pequenos ajustes, sabe? Pequenos ajustes todos os dias, a gente vai ter uma gigantesca transformação real, verdadeira e sustentável, né? E quando eu vou lendo esse livro, eu vejo, nossa, como eu me transformei. Porque muitas vezes eu olho para minha vida e falo, nossa, eu ainda tenho tanto para transformar, ainda tenho tanto para crescer e tal. Porque é uma coisa interna, né? Não é visível. Não é uma coisa material que a gente pega ali e vê. Só que quando a gente passa por desafios e quando a gente olha, por isso que é legal anotar, né? Vocês anotaram aí durante essa jornada, reler o livro que você vê, nossa, olha, pouco tempo atrás eu estava assim, assado, isso me tocou de um jeito, agora me tocou de outro, porque expande a sua consciência. E desse novo lugar você cria uma nova realidade. E aí, quando você lê de novo, você está numa outra realidade, com outros desafios, e você consegue, como diz aqui no livro, você consegue ter novas decisões para antigos desafios. Você consegue encontrar novas soluções para antigos desafios. É real, é isso. Espero que a gente possa seguir juntos crescendo aqui nessa busca. Alguém tem algo para compartilhar com a gente? Eu quero. Tá me ouvindo? Sim, por favor, Vivi. Ah, Bom dia. Eu participei poucas vezes da leitura pós do horário, né, que eu trabalho, mas nessas duas últimas eu consegui trabalhar e ouvindo você, né? E eu senti de compartilhar, gente, que na hora da meditação, né, no finalzinho, quando a gente faz essas respirações, nas duas vezes que eu participei, eu me reconectei com uma paz que eu sentia quando eu era criança. Eu não sei se eu falei isso antes, mas eu me senti de novo agora e, olha, dá até uma emoção, né? Porque parece que a gente esquece, né? E aí veio tão forte e é uma paz tão gostosa, ai, não sei, é uma ligação tão boa, Camila. Então, nossa, olha, parabéns, eu te agradeço muito, né? E da próxima leitura eu quero ler também, quero participar de todas, porque foi diferente. Foi uma reconexão assim antiga, sabe? É o que veio para mim dessa última e de hoje, né? Que eu peguei do meio para frente a apresentação, a leitura. Mexeu que legal, Meire. É muito. isso mesmo, a gente lembrar de quem a gente é. É, gente, é isso. É muito bom. Gratidão, Meire, querida. Obrigada por estar aqui. Alguém mais quer comentar alguma coisa enquanto a gente está ainda gravando? Ou Eu encerra? quero agradecer. Foi sensacional. Esse livro também mudou muito a minha vida, me trouxe um estado de paz
que eu já venho buscando já, como diz aqui no livro, né, eu sou uma buscadora espiritual desde sempre, mas é como se agora eu tivesse encontrado um caminho, sabe? E apesar do caos que eu estou vivendo na minha vida nesse momento de transição, de, de, de mudanças internas, né? Esse livro me trouxe essa calma externa, sabe? Me apaziguou internamente para que externamente eu viva o meu dia a dia sabendo que tudo será resolvido da melhor forma possível. Então, você ter essa paz, você ter essa certeza, você ter essa essa calma dentro do coração de verdade, genuinamente, foi através dessa conexão espiritual que eu adquiri aqui nessa leitura, com esse livro, com os ensinamentos da Preta Ji e do Krishna Ji. Eu também tenho muita vontade de ir ao Ekam, tenho muita vontade de ir à Índia. Não tinha, mas eu comecei a ter depois que eu conheci a Janice, e depois que eu comecei a ler aqui com você, essa vontade aumentou. E é muito interessante você saber isso que eu achei mais legal nesse livro, assim, que como eu sempre fui uma buscadora e a gente vive no Ocidente, isso que você falou, né? A gente foi ensinado a a gente aprendeu que primeiro a gente tem que ter para depois a gente ser, né? Então, cada vez que eu buscava mais esse meu lado espiritual, é como se eu mais me distanciasse dele, porque eu não me sentia ainda, eu não sentia que isso era possível para mim, uma pessoa normal, medíocre, dentro ali das coisas do dia a dia. Eu achava que só os iluminados, só aquelas pessoas que estavam lá meditando dia, noite, noite e dia, que podiam encontrar esse caminho, né, de apaziguamento, de paz interior, de clareza, de conexão com o todo. E quando eu comecei a ler esse livro, na verdade, não foi nem quando eu conheci a Janice, foi quando eu comecei a ler esse livro, foi que isso despertou muito fortemente dentro de mim, que é possível para todo mundo despertar esse essa união, né? Esse caminho mesmo da gente se conectar com o todo, com, com a sua essência, com Deus que existe dentro de você, e você se transformar de verdade numa pessoa iluminada. Então, estou muito grata e quero participar de todas as outras leituras e vou me planejar aí para a gente ir para o Waken, se Deus quiser. Uhul. Gratidão, Camila. Gratidão, Ju, querida. Bom, quer dizer alguma coisa, Marília? Ou eu encerro aqui a gravação? Só agradecer pelo teu trabalho, por estar aqui. Não tem muito o que relatar, mas agradecer. Obrigada. Maravilha. Gratidão. Vou encerrar aqui a gravação, então. Até a próxima leitura, pessoal da gravação.